das suas atribuições são as relações, talvez as principais, a principal, né, atribuição. Eu queria que você falasse como andam as relações com a CBF nesse momento de mudança, né, grande mudança na instituição. Também que falasse um pouquinho também da FBF e tal, como é que anda essa troca com as entidades. A CBF passa agora por um momento de mudança importante, né, com as suas circunstâncias. Isso precisa ser revisto. Assim, a gente precisa ter uma análise do futebol em relação a essa questão da estabilidade institucional. Mas tem lá suas questões que foram resolvidas aí de acordo com o estatuto da CBF, pelas suas regras. E está no momento de reposicionamento, de compreensão das pessoas que estão chegando. Né? Eu acho que a gente tem alguns temas macro que precisam ser enfrentados. A gente precisa conversar sobre profissionalização da arbitragem, a gente precisa conversar sobre a questão das ligas e a autonomia dos clubes em relação a realizar as competições, que é o modelo praticado nas principais ligas do mundo. A gente precisa conversar sobre fair play financeiro. Então, tem muitos temas importantes que podem e devem ser capitaneados pela CBF e que o futebol brasileiro precisa para acompanhar o movimento de evolução que a gente vem passando. Lembrando que a gente vem de 3 mudanças muito importantes no futebol, que já deram uma mexida no cenário: a lei da SAF, a lei do mandante e o novo desenho dos contratos de televisão. Sim. Isso já impactou, né? E agora a gente tem outros desafios que precisam ser enfrentados, né? E o Bahia precisa, claro, estar sempre participando desse tipo de discussão para se posicionar, para contribuir e para continuar exercendo um papel de protagonismo que sempre exerceu. Tá? A gente tenta manter sempre a melhor relação com essas instituições, o que não significa dizer necessariamente que é um processo de concordância cega e restrita. A gente diverge em alguns momentos, e divergir não significa que você é inimigo de ninguém, que você quer o mal. Você simplesmente tem uma posição diferente, buscar fundamentada. Caminho, né? Claro, e isso precisa ser respeitado. Assim, a divergência colocada de maneira honesta, sincera, no olho, ela muitas vezes contribui muito mais do que uma concordância irracional. Né? E é assim que o Bahia tenta se posicionar, de maneira independente, de maneira firme, de maneira sempre muito respaldada em análises, em critérios, em estudos. Sim. Isso que é importante, assim, não politizar temas, é você tratar da maneira mais técnica possível. É assim que a gente busca tratar, seja na Federação Baiana de Futebol, com quem temos boa relação, o presidente Ricardo, né? Com a CBF, tínhamos boa relação. As pessoas às vezes vilanizam e criam algumas situações que não necessariamente existem assim, na prática. Então a gente tinha boa relação com o Edinaldo, o que mais uma vez não significa dizer que concordávamos com tudo. Quando divergíamos, falávamos para ele de frente e éramos ouvidos. Isso é importante. Edinaldo teve um papel importante de auxiliar o Bahia em momentos de dificuldade e fez isso quando o Bahia precisou. Teve algumas contribuições relevantes em relação a mudanças na CBF, por exemplo, na divisão de base, com a ampliação de campeonato sub-20, ampliação de campeonato sub-17, ampliação de campeonato feminino, criação de campeonato sub-15, aumento de custeio de despesas para categorias de base. Tudo isso é importante, contribui, né? A gente tem que reconhecer as coisas boas e tem que criticar aquilo que a gente não concorda, como fazíamos, com muita transparência, com muita serenidade, porque, como falei, a crítica ela é importante para o enriquecimento.